Olá, está começando agora mais um programa de economia da sua conta. Nesta semana você vai saber como o Brasil tem enfrentado a crise econômica mundial. Vamos explicar ainda o que são e para que servem as reservas internacionais. No segundo bloco, o assunto é planejamento das férias. Aqui você confere as dicas para organizar o orçamento e fazer economia nos momentos de lazer com a família em 2012. O da sua conta já está no ar. A presidenta Dilma Rousseff afirmou esta semana que a geração de emprego, a distribuição de renda e o controle da inflação são alguns dos motivos que protegem o Brasil da crise econômica internacional. Além disso, o controle fiscal também tem uma importância fundamental na saúde financeira do país. Segundo ela, o Brasil está blindado contra a crise. Sobre o assunto, eu converso com o economista Fábio Guedes. Olá, Fábio, tudo bem? Olá, Maria, tudo bem? Bom, isso quer dizer que a gente não tem motivos para se preocupar em 2012, não é? Pessoal, Maria, motivos para se preocupar não temos assim tão enormes, mas é preciso ter cautela. A crise financeira na Europa é muito grave, não é? Mas a situação brasileira hoje é muito mais confortável do que, por exemplo, em 2008, quando a crise atingiu, não é, nos Estados Unidos, principalmente, depois da quebra do banco Lehman Brothers. Ou seja, naquela época, o Brasil tinha menos reservas internacionais, ou seja, menos, né, capacidade de pagamento internacional do que hoje. Nós tínhamos também naquela época uma quantidade de recursos, né, depositados no Banco Central bem menor do que hoje. Hoje nós temos no Banco Central, por exemplo, 440 bilhões de reais, que significa depósitos compulsórios, o que os bancos diariamente depositam obrigatoriamente do seu saldo bancário no Banco Central. Isso são recursos que o Banco Central pode utilizar, por exemplo, para ativar ainda mais o sistema de crédito e aumentar o consumo interno. Então, quer dizer, hoje a situação brasileira é muito mais favorável do que em 2008. Outra coisa fundamental é que o Banco Central brasileiro, ao contrário de 2008, na gestão anterior do banco, tem tomado medidas, né, que tem feito uma leitura muito mais correta do cenário internacional. Lá em 2008, com a crise americana se aprofundando, a tomada de decisões naquele momento pelo Banco Central brasileiro se mostrou muito ruim, né? Reduziu a expectativa de crescimento para 2008 e 2009. Hoje não. Há 2 meses atrás, o Banco Central brasileiro, percebendo o aprofundamento da crise europeia, tomou medidas aqui muito corretas, por exemplo, medidas de redução da taxa de juros, que estimula os investimentos, estimula o consumo e a gente continua crescendo e gerando emprego. Fábio, agora que tipo de efeitos, né, tem essa declaração da presidenta, por exemplo, sobre os investidores, o mercado financeiro e até mesmo os consumidores, né, os brasileiros, né? Isso acalma, traz uma certa tranquilidade? Acalma não só digamos assim, essa declaração da presidenta, mas também a avaliação que faz, não é, as instituições financeiras internacionais. Muitas delas erram, não é? Mas, de certa maneira, elas influenciam muito o comportamento dos investidores internacionais, influencia também a opinião pública mundial. Elas têm opinado sobre o Brasil de forma muito favorável. O que está acontecendo na verdade? Nós temos um mercado interno muito bom, né? Um mercado grande, um mercado que tem uma capacidade de consumo muito grande e por isso que tem atraído muitas empresas para se instalar no Brasil. Por exemplo, o setor do automobilístico mesmo, por exemplo. Nós temos algumas empresas que têm vindo para o Nordeste, né? Já 2 empresas anunciaram instalar empresas aqui, fábricas, em São Paulo também. Ou seja, nós estamos caminhando, gerando emprego e crescendo através da expansão do consumo. O que é preciso realmente ainda é aumentar a capacidade de investimento, ou seja, nosso investimento em relação ao PIB tem uma taxa de 18% ainda, em média, é muito baixa ainda. Agora, por que nossa capacidade de investimento é muito baixa ainda? Em razão de termos uma moeda, né, nacional muito valorizada em relação ao dólar. Essa moeda muito valorizada está aumentando o grau de importações no país e está prejudicando a indústria nacional. Então, por isso que a maioria dos economistas tem defendido uma desvalorização da moeda brasileira para poder incentivar as exportações, né, proteger um pouco a indústria nacional e isso, né, permitir com que aumente a capacidade de investimento dos setores industriais. Entre os motivos para garantir esta segurança diante da crise mundial estão as chamadas reservas internacionais. Fábio, explica pra gente o que são essas reservas, né, e como elas são utilizadas na prática, né? Na verdade, Maria, veja só, todo país ele tem necessidade de se relacionar na economia mundial. Para se relacionar na economia mundial, ele precisa fazer e realizar pagamentos, né, a outros países.
Esses pagamentos eles são feitos em quê? São feitos na moeda, né, hoje denominada dólar, ou seja, o dólar é a moeda de pagamento internacional. Então, reservas internacionais significa a quantidade de poupança, né, entre aspas, que nós temos em dólar. Como é que nós conseguimos essa poupança? Pelo saldo. O saldo que nós temos, ou seja, o saldo de entrada de dólares no país e em relação ao saldo de saída, né? Ou seja, o resultado de saída. Então, por exemplo, se você exporta muito para o exterior e importa menos, então significa que você tem um saldo positivo em moeda estrangeira. E isso você vai compondo as reservas. Se você tem muitos investidores aplicando no Brasil, empresas trazendo dólares para poder investir no país, elas não vão gastar em dólar aqui, não vão no mercado, não vão no setor de bens de capital, não vão no setor da construção civil pagar em dólar. Elas convertem isso em real, né? O Banco Central fica com a moeda estrangeira, né? E paga por essa moeda estrangeira emitindo real, e aí vai compondo, né, essas reservas. Hoje no Brasil nós temos, em termos de reservas internacionais, 380 bilhões de dólares. Esses 380 bilhões de dólares servem como colchão, né, de amortecimento de qualquer necessidade que o país tenha para poder usar essa moeda estrangeira para poder efetuar pagamentos ou realizar compras no mercado internacional. Então, qualquer, digamos assim, queda no ritmo da economia brasileira em termos de exportação, em termos, por exemplo, também de vinda de capitais estrangeiros para cá, e nós tivermos que usar essas reservas, nós temos aí uma quantidade muito suficiente para poder enfrentarmos muitos meses de crise. Bom, no final de 1998, início de 1999, o Brasil viveu uma situação difícil, né? Que essas reservas chegaram ao fundo do poço devido aí à moratória da Rússia, né? Então, esse é o efeito negativo. Existe um nível ideal que essas reservas têm que estar? Veja só, Maria, na verdade, as reservas, né, elas têm que estar no nível de até 30% do comércio internacional de um país, né? Ou seja, abaixo de 30%, se você pega a quantidade de exportações e importações de um país, né, divide essa quantidade pelo número de reservas, nós temos um percentual. Nesse caso, até 30% é confortável, né? Então, abaixo disso já fica muito perigoso. Em 99, o que aconteceu? Faltou dólares no país. Então, nós atingimos um nível de reserva muito baixo, o que só dava para garantir mais ou menos 11 meses de importação pelo país. E as outras demais demandas, né, que você tem no mercado internacional para poder ir buscar moeda estrangeira para poder cumprir essas obrigações. Cadê a moeda estrangeira? Não tem, né? Então, por isso que o dólar naquela época, né, ele super se valorizou e chegou a bater R$4 um dólar, né? Então, por isso que ter um colchão de amortecimento desse, né, de reservas, é muito importante para você enfrentar, né, qualquer vicissitude, ou seja, qualquer oscilação muito negativa no mercado internacional. E no próximo bloco a gente fala sobre como planejar as férias e aproveitar o lazer com a família sem ficar no vermelho. É daqui a pouquinho, voltamos já já.